Irmãos, então eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em 2 Pedro, capítulo 1. Nós estamos lendo e estudando esse trecho que vai do verso 3 até o verso 11, e eu dividi ele em 3 partes. Hoje nós vamos estar na segunda parte, que vai do verso 5 até o verso 9. É por isso que eu vou ler novamente, eu vou pedir para que você acompanhe na sua Bíblia, o trecho completo do verso 3 até o verso 11, para depois ficar mais claro para a gente compreender. Abra sua Bíblia, então, em 2ª Carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 até o verso 11. O texto diz assim: Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Verso 5. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, então, na última reunião, nós vimos que, como a gente acabou de ler, né? Tudo que nós precisamos para viver uma vida piedosa já nos foi concedida por Deus. Texto muito claro, aqui do início do capítulo. Nós vimos que o verdadeiro conhecimento de Deus, ele vai muito além do conhecimento intelectual, que é conhecer Deus através daquilo que a gente lê a respeito dele, mas não, ele é um conhecimento relacional. Ele se manifesta através de um relacionamento de intimidade entre nós e Deus e permite a gente usufruir dessa realidade. Que ele nos torna também coparticipantes, o Senhor nos torna coparticipantes da natureza divina, por meio da nossa união com Cristo, transformando nossas vidas, levando-nos a abandonar o pecado e viver uma vida de santidade. E de que forma essa realidade, esse novo nascimento, essa coparticipação da natureza divina, quando nós passamos a experimentar essa nova realidade de vida, de como que isso vai gerar, ou de que forma isso vai gerar efeitos práticos na minha vida? Há um dia na sua vida em que talvez você ouviu do Evangelho, você ouviu do pecado, e você se arrependeu do seu pecado, e você, diante de Deus, pediu perdão, e você reconheceu que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, e você tem convicção de que, não, agora eu acho que eu sou crente, agora eu acho que eu sou crente. Ou alguém te chamou à frente e falou, se você aceitar Jesus, vem aqui, você agora é crente, você aceitou Jesus. Como que eu posso saber se, de fato, esses momentos, essas decisões ou essas situações em que, em algum momento, eu falei, não, eu creio sim, eu sou crente, eu já me batizei, eu já fui batizado, eu já entrei numa igreja, eu sou membro de determinada igreja. Como que eu posso saber que essa realidade efetivamente está sendo vivida na prática por mim? Ou será que isso aconteceu só da boca para fora? Ou será que isso é só algo que eu falo, eu tenho uma carteirinha de membro aqui dessa igreja. Um dia eu senti alguma coisa. Nós estamos diante de um texto, 2 Pedro, escrita por um apóstolo, que possivelmente é um dos homens mais práticos que a gente vê na Bíblia. Pedro é um homem muito prático. Ele foi inspirado pelo Senhor, mas o Senhor usa as características pessoais dos seus filhos para escrever a palavra. E ele sempre é muito prático. Então ele está dizendo o seguinte, vocês agora são coparticipantes da natureza divina? Sim, somos. Então agora vocês têm que mudar. A vida de vocês não pode ser mais a mesma. A vida de vocês precisa ser diferente. E esse texto que nós vamos ler, que a gente acabou de ler, ele fala muito disso. E hoje nós, nos versos 5 em diante, a gente vai ver algumas dessas características
que são esperadas de um cristão. Deus nos deu a fé. Isso é coisa dele, é dom dele, não vem de nós. Fé é Deus, é monergístico, totalmente. Não que não seja tudo através do Espírito Santo de Deus. A nossa santificação também é monergística no sentido de que é Deus que trabalha em nós, o Espírito Santo que nos capacita. Mas quando eu olho para uma pessoa que diz crer no Evangelho, a vida dela está mudando ou não? Porque precisa mudar. Não dá simplesmente para você sentar em cima. Eu falei há 22 anos atrás que eu sou crente e agora todo mundo tem que aceitar que eu sou crente, mesmo que eu viva uma vida depravada. Não existe isso. A Bíblia não deixa a gente pensar dessa forma. Tiago não deixa a gente pensar dessa forma, como Gabriel leu. Pedro não deixa a gente pensar dessa forma. E é isso que a gente vai ver aqui. E os pontos que eu quero passar hoje com vocês, né? Então a gente falou, tudo que precisamos vem de Deus, foi a pregação passada. Essa pregação hoje, confirmando a nossa vocação e eleição, é uma vida frutífera. A introdução nós acabamos de falar. Qual é a consequência dessa união com Cristo? Vivendo uma vida ativa e frutífera, e depois nós vamos concluir. Então, qual que são as consequências dessa nossa união com Cristo? Quando nós somos unidos a Cristo, como a gente falou na última pregação, nós passamos então a experimentar essa nova realidade de vida. Tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida santa e piedosa, o Senhor já nos deu, e agora a gente vai ver o que isso significa na prática. É interessante, e aqui eu quero que você veja ali no verso 5, o texto diz assim: por causa disso, de tudo aquilo que eu expliquei até agora, que é o texto que a gente estudou na última reunião, por causa disso tudo, dessa nova natureza que nós agora partilhamos, por causa daquilo que o Senhor fez por nós, por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Outras versões vão dizer toda a sua diligência, a Revista Corrigida vai dizer, a NVI vai falar todo o seu empenho. Hoje, você reconhece que Cristo é o seu Senhor e Salvador? Não, eu reconheço. Então agora você vai pegar toda a sua capacitação, toda a sua mente, o seu pensamento, a sua diligência, o seu esforço, vai falar, então eu quero viver uma vida que agrada ao Senhor. Concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm. E veja bem, tudo se inicia, como eu disse agora há pouco, pela fé. Sem fé, não é possível agradar ao Senhor. Se eu tirasse o elemento fé daqui e deixasse todas as qualidades que eu vou ler agora para vocês, virtude, conhecimento, domínio próprio, piedade, fraternidade, amor, nada disso agradaria ao Senhor. Eu sei que ninguém vive uma vida perfeita, que você não vai achar uma pessoa que consegue viver uma vida que cumpra tudo isso sem servir a Deus. Nem a gente consegue fazer isso de maneira plena. Imagina um ímpio. Mas tem muitos ímpios que vivem vidas moralmente muito bonitas e muito corretas. Mas isso não agrada a Deus. Sem fé não é possível agradar ao Senhor, ainda que você consiga fazer muitas boas obras que possam ser visíveis. Mas se elas não estiverem feitas em Cristo, elas não podem ser aceitáveis. Elas já estão manchadas desde o começo. E isso que a gente está falando agora, irmãos, é claramente a santificação. A gente está falando desse processo chamado processo de santificação. E o processo de santificação, ele parte da onde? Da fé dada a nós por Deus. E agora, esse mesmo Espírito Santo que me regenerou, que me salvou, esse mesmo Espírito Santo, ele vai me conduzir em um processo onde eu, Danilo, agora que eu digo, eu creio no Senhor, eu sou chamado a obedecer a palavra de Deus, a mudar a minha vida, a andar de acordo com a vontade de Deus. A viver uma vida em que eu vou evidenciar essa salvação por meio daquilo que Deus quer que eu faça, por meio dessas qualidades. Aqui existe uma lista de virtudes, uma lista de qualidades, mas outros textos vão trazer para nós outras listas, algumas com palavras parecidas, mas que se espera de um crente. Espera-se isso aqui de um crente, espera-se isso de nós. Esse texto que eu vou ler hoje para vocês, que a gente está lendo, vocês vão ver, eu não vou nem fazer a aplicação no final, porque ele é totalmente auto-aplicável. É muito claro, ele é muito prático. E eu quero que a gente vá considerando todos esses pontos, todas essas qualidades que são esperadas de um crente, e eu vou olhar para mim e falar, Senhor, eu tenho evidenciado isso na minha vida? As pessoas estão vendo isso na minha vida? Mais do que isso, eu vejo isso na minha vida? Eu tenho visto isso? Eu sou uma pessoa assim?
E eu quero que você considere essas coisas. E se você olhar e falar assim, eu tenho luta nessa área, luta naquela área, isso não quer dizer que você não seja um crente. Isso significa que você precisa se voltar para o Senhor e clamar, para que Ele efetivamente trate aquele ponto, para que você possa ser mais parecido com o Senhor. Esse é o ponto. Agora, se você olhar e falar assim, não, eu não sou nada disso, eu rejeito tudo isso, eu detesto essas coisas, eu sou um crente diferente, eu sou um crente que vive aí possivelmente você não é crente mesmo. Se você consegue viver dessa forma, rejeitando tudo isso e achando isso normal e bonito, então, de fato, você precisa nascer novamente. Você não nasceu de novo. Agora, lutas todos nós teremos, tá bom? E a respeito disso, eu quero então começar a falar dessas qualidades. E a primeira qualidade que a gente vai falar é essa daqui, a virtude. O texto diz que a fé que Deus me deu, eu devo acrescentar a virtude. O que é a virtude, irmãos? Essa palavra virtude, ela basicamente significa excelência. A gente pode falar de excelência moral. É interessante que a gente já falou de virtude em 2 Pedro em outros momentos, e em 1 Pedro também. E algumas Bíblias vão traduzir virtude como a excelência moral de Deus. Então, virtude tem a ver com excelência. É uma palavra que significa, é bem interessante essa definição, o cumprimento adequado de qualquer coisa, o cumprimento adequado de uma função. Algo que tenha uma determinada virtude, a virtude significa que a função daquela coisa ou pessoa está sendo cumprida. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Qual que é a excelência ou a virtude de uma faca? Cortar. Você pode usar uma faca para desparafusar um parafuso? Você pode, não pode? Mas essa não é o motivo pelo qual a faca é feita. Uma boa faca é uma faca que corta contento. É isso. Qual que é a virtude ou a excelência de um músico? Espera-se que aqui temos vários músicos aqui, né, que sejam bons pais, boas mães, tudo isso. Mas não é isso que denota a excelência de um músico. O que mostra que um músico é alguém que tem uma virtude de músico ou a excelência de um músico? Que ele toca bem sem erros. É interessante que até é usada essa palavra para uma pessoa que toca de maneira assombrosamente bem, ele é chamado de um virtuose. Ele é um virtuose do violino, porque ele tem uma virtude absurda ao fazer aquilo. Vocês conseguem entender? Virtude, ou essa excelência, é essa capacidade de fazer exatamente o que se espera de você de maneira adequada ou o mais excelente possível. Agora, o que eu estou falando de cristianismo. Como cristão, qual é a virtude que se espera de um cristão? Para o músico é tocar bem, para a faca é cortar direitinho. E para um cristão, qual que é a virtude? Qual que é a excelência esperada do cristão? E se você se lembrar que a gente já estudou até agora, você vai ver que Pedro já nos falou algumas vezes o que significa a virtude para um cristão. Ele já usou essa palavra algumas vezes, essa palavra virtude. E aí eu quero que você veja, se você puxar a sua Bíblia um pouquinho, o texto que a gente estudou algumas semanas atrás, lá no verso 3. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aqui a gente já tem uma dica. Deus, ele chamou cada um de vocês que são cristãos para viver uma vida de virtude, certo? Ele espera isso de nós. Só que ele diz que ele nos chamou para a sua própria glória e para a sua própria virtude. Outro texto, 1 Pedro, agora 2,9, lá em 1 agora, não é 2 Pedro, um pouquinho antes. Texto bem conhecido de Pedro, a primeira parte, mas o que eu quero ler com vocês mais é a segunda parte. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Por que Deus me chamou para ser todas essas coisas? Com a finalidade, ou seja, a fim de proclamar o quê? As virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? O Senhor. Qual que é o nosso chamado agora? Proclamar as virtudes dele. O que é a excelência e a virtude de um cristão, então? É você proclamar as virtudes do próprio Deus. É você imitar a Cristo, é você ser igual a Cristo e você ser, cada dia que passa, mais parecido com o Deus que te chamou. O que se espera de um crente? Ser parecido
com Jesus Cristo. Ele nos deu o exemplo e Ele nos dá, através do Espírito Santo, a capacitação para a gente fazer isso. É isso que se espera de nós. Mas isso é pesado demais. É impossível, irmãos. Isso não é pesado, isso é impossível. Mas ao mesmo tempo que Ele nos dá essa ordem que é impossível de cumprir, Ele nos dá o Espírito Santo que sim, pode fazer o impossível em nós. Esse é o ponto. Se eu olho para mim, para a minha condição, eu vejo, eu tenho dificuldade de tomar um remédio todo dia que eu preciso tomar, senão eu fico doente. Eu não consigo, coisas simples muitas vezes, mas em Cristo Jesus nós conseguimos, e você sabe de histórias assim, isso pode ser a sua história, pessoas que abandonaram a prostituição para viver uma vida de santidade, pessoas que abandonaram uma vida de vícios para viver uma vida de santidade, pessoas que antes atacavam a Deus, odiavam o Senhor e que passaram a viver uma vida de louvor e glória a Deus. Por quê? Como? Isso é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem a total e plena condição de pegar qualquer pessoa, em qualquer estado, e quando ele vai e trata com aquela pessoa, e ele leva aquela pessoa ao arrependimento, leva aquela pessoa ao novo nascimento, através do processo de santificação, ele pode converter essa pessoa de todos os seus maus caminhos e transformar ela em outra pessoa. O Espírito Santo pode. Eu não posso, o Espírito Santo pode. Por isso que esse é o nosso chamado. Eu queria ler com vocês, e a gente vai ler bastante esse irmão, assim, ele tem me ajudado muito na compreensão desses textos de Pedro, um pouquinho mais sobre esse ponto. Esse aqui é o irmão Michael Green, falecido já. Diz o seguinte: o cristão deve pôr em prática a salvação que Deus opera nele. Em resumo, a sua vida, a vida do crente, deve refletir algo do caráter atraente de Cristo. Ah, eu sou crente, mas eu não pareço Jesus. Para, então. Tem alguma coisa estranha. Pois Cristo, ele foi o homem por excelência, o homem verdadeiro. A perfeita excelência humana, então, é a perfeita varonilidade, que é ser semelhante a Cristo. Qual que é a excelência, a virtude do ser humano? Ser igual a Cristo. Quanto mais parecido com Cristo você for na sua vida, mais excelente, mais virtuoso você é. Não é, mas e se eu conversar com uma pessoa que fala sobre ganhar dinheiro? Ele vai dizer que a pessoa mais virtuosa é que sabe economizar mais, que sabe colocar o dinheiro no melhor investimento. Se você conversar com um professor de jiu-jitsu, ele vai falar, a pessoa mais virtuosa é aquela que sabe, que treina mais, que acorda mais cedo, que faz... Eu estou falando para o cristão. O que é para o cristão? Muitas vezes esses são os nossos ídolos, né? Mas assim, para o cristão é ser parecido com Jesus Cristo. Jesus Cristo, às vezes, não vai guardar dinheiro, ele vai dar. Jesus Cristo, às vezes, não vai executar alguém com um mata-leão. Às vezes, ele vai perdoar aquela pessoa e deixar ele prosseguir. Então, vocês conseguem entender que é diferente daquilo que o mundo vai dizer? Essa semelhança, e aí para ficar bem claro, não é pelo meu esforço, não pode ser adquirida a não ser por meio de um encontro pessoal e contínuo com ele pela fé. Lembra que nós falamos que tudo vem por meio de um conhecimento que não é só teórico, mas ele é relacional? Então, como que eu faço, Danilo, para experimentar essa virtude? Conheça Cristo. Como que eu conheço a Cristo? Você lê a Bíblia, você ora e você busca viver uma vida de intimidade através da busca por tentar aplicar essas coisas na sua vida, se arrependendo quando você não dá conta de fazer isso e clamando a Ele por ajuda, e buscando ajuda novamente, e levando novamente, voltando para a Bíblia, voltando para a palavra, e pedindo perdão quando é necessário, e ajudando quando é necessário, e vivendo uma vida cristã normal. É assim que você vai ter esse encontro pessoal com o Senhor, usando do quê? Dos meios de graça que Ele nos dá. Leitura da Bíblia, oração, a comunhão com os irmãos. Convive com seus irmãos a semana inteira para você ver se você não vai ser obrigado a viver dessa forma. Momentos bons, muita alegria e também momentos tristes, de muita dificuldade. Mas é assim que Deus faz, é assim que Deus usa. E é aqui, e lembra sempre que a gente está lendo um texto que foi escrito num determinado contexto. Essa carta foi escrita por Pedro para ajudar aqueles irmãos a lidar com os falsos mestres que estavam dentro da igreja, que eram aqueles gnósticos, que diziam que eles tinham um conhecimento sobrenatural que só eles tinham e que iam fazer com que aquelas pessoas tivessem uma vida diferenciada, só que essa vida deles era uma vida promíscua. Não, você pode viver uma vida promíscua, não tem problema, porque o nosso conhecimento liberta de tudo. Lembra? A gente falou bastante sobre isso, eu não vou voltar. E o Michael Green ele vai dizer aqui, é aqui que os falsos mestres erraram.
Quer dizer, não só aqui, né, um monte de coisa, mas eles falavam muito sobre fé, sobre esse conhecimento, mas eles não exibiam em suas vidas nenhuma da bondade prática que é indispensável ao verdadeiro discipulado cristão. Falavam muito, você precisa fazer isso, você tem que fazer aquilo, você precisa fazer isso para você encontrar o conhecimento e tudo mais. Só que a vida deles era uma vida miserável, era uma vida de pecado, era uma vida de horrível. Isso existe ainda hoje? Existe. Gente que prega palavras maravilhosas, e aí você vai ver a vida da pessoa, uma vida totalmente diferente. E eu não estou falando só de pastores, irmãos. Eu estou falando de todo mundo. As pessoas, quantas pessoas já conheceram, às vezes aqui no nosso meio, outros lugares em que a pessoa fala de Jesus, Bíblia debaixo do braço, e não sei o quê, e fala, e cobra, e julga. E é tudo mentira. É tudo mentira. Vivem vidas horríveis. Se às vezes não mostram porque tem vergonha, mas por dentro são pessoas amarguradas, pessoas que têm uma motivação totalmente errada, que vivem cheias de ódio. Veja, o que a gente está falando aqui, a virtude que se espera de um crente ser igual a Cristo, a mudança que se espera de um crente ao ser igual a Cristo é uma mudança que vem de dentro para fora, é começada por Ele. Não é de perfeição externa. Perfeição externa é fácil, é você ir lá, você tem uma casa toda detonada, você vai lá, pinta bem bonito por fora, mas ela está podre por dentro. É o sepulcro caiado. A virtude ela vem de dentro, ela vem do Senhor. É uma mudança operada por Ele, mas que vai sim se refletir fora. Eu por dentro, Danilo, você precisa ver que pessoa maravilhosa que eu sou. Ninguém vê, né? Porque eu estou dando patada em todo mundo, eu machuco todo mundo, eu bato, eu xingo, eu falo, eu brigo, eu traio, mas por dentro é lindo. Mentira, não existe isso. Toda mudança que começa de dentro, ela gera fruto. Essa é a finalidade da frutificação. Se alguém chegasse e falasse assim, eu vou te dar uma árvore que ela produz muito, mas ela está podre por dentro, eu desconfiaria dessa árvore. Vocês não desconfiariam? Será que esse fruto é dessa árvore mesmo? Será que não foi colocado aí? Alguém amarrou essas maçãs bonitinhas aí? Sempre desconfie. O verdadeiro fruto ele vem de dentro. O segundo ponto que ele vai dizer, então a virtude tem muito a ver com você viver uma vida parecida com a de Cristo. Tem a ver com relacionamento, tem a ver com a forma como eu trato meu irmão, a forma como eu lido com o Senhor, tem a ver com boas obras até. Tem a ver com isso. É uma vida prática. Só que logo em seguida da vida prática, dessa vida virtuosa que imita a Cristo, qual que é o próximo ponto? O conhecimento. Aí você vai para uma coisa que não é necessariamente prática, né? Porque o conhecimento, o que é o conhecimento? Lembra que Pedro está escrevendo uma carta contra pessoas que deturparam o conceito de conhecimento. Os gnósticos, eles diziam que o conhecimento era um negócio que eles inventaram. Pedro está colocando as coisas no seu devido lugar. Então, o conhecimento é o quê? A virtude, que é uma vida prática, deve ser acrescentado também o conhecimento. Em relação ao assunto conhecimento, e que conhecimento? É saber. Esse é um saber que começa na teoria, lendo, estudando, mas que, como todo conhecimento, ele grava na sua mente quando você leva ele para a prática. Estuda bastante uma coisa e nunca põe em prática aquilo para ver se daqui a um ano você vai lembrar daquilo. Dificilmente você vai lembrar. O conhecimento ele começa na teoria e ele sempre se confirma na prática. E em relação ao assunto conhecimento, a gente tem dois extremos que a gente deve evitar porque ambos são errados. Né? Ambos são errados. Então você tem um extremo que aqui no nosso meio aqui, Brasil, né? A gente é um país com muito pouco estudo, pessoas muito pouco instruídas, pessoas com muita dificuldade, às vezes, de leitura básica, de interpretação básica de textos simples. Esse aqui é menos comum no nosso meio, mas quando você vê a história da igreja, por exemplo, na Europa, na época dos escolásticos, neoescolásticos, você vai ver que lá era comum isso. É o excesso de estudo sem vida piedosa, sem vida prática. Pessoas assim que sabiam, que olhavam e viam, não, mas essa vírgula está inadequada de acordo com o grego, não sei o que lá, tal. Sabiam formalmente coisas assim que assustariam qualquer pessoa, qualquer um de nós. Mas aquilo não tinha vida prática nenhuma. Esse é um contexto de conhecimento que a gente deve se afastar. É o famoso Torre de Marfim.
A pessoa que senta ali, ela produz, fala, mas ela mesma, na sua vida prática, ela não demonstra aquilo que ela mesma escreve ou que ela mesma estuda. Isso é bom? Não, isso é errado. Não estou dizendo que a pessoa não pode ser um estudioso apenas, ela pode, mas isso deve ser demonstrado na forma como ele trata sua esposa, seus filhos. Ele não precisa necessariamente ser um pastor de igreja, mas ele, pelo menos, ele deve viver com as qualidades e virtudes que se espera. Então, esse conhecimento não é esse o conhecimento que a gente está falando aqui, que deixa de lado a piedade, deixa de lado a virtude. É tão interessante que as pessoas que focam nesse tipo de conhecimento, você dificilmente vai ver frutos bons desses ministérios. Você vai ver sempre confusão, briga, dissensão, ódio, coisas que desagradam a Deus. Porque não, o que importa é só estudar e ler. Não é só isso. É muito mais. É muito mais. Mas aí a gente pode ir para outro extremo. Qual que é o outro extremo? Que esse é muito comum aqui no nosso meio brasileiro. Conhecimento mata, a letra mata, conhecimento traz divisão. Se você ler muito, você vai ficar louco. Quem já ouviu isso aqui? Eu já ouvi. Você lê muito, você vai ficar louco. Você não pode ler tanto assim. O negócio é mão à obra, é vamos correr, vamos fazer, vamos... larga a Bíblia, escuta o que eu vou dizer. Vamos perder tempo aí, vai, eu já tenho prontinho aqui para vocês, né? Vamos seguir, vamos fazer. Isso aí é a rejeição do conhecimento. Mas aí é muito difícil, eu vou ter que ler, estudar e ainda ter uma vida de boa obra? É isso mesmo. Né? Se você achar que isso é difícil, então, com o dia que você precisar ir ao médico, eu vou pedir para você ir ao médico que só teve aula teórica a vida inteira e vou pedir para ele fazer uma cirurgia em você. Você vai aceitar? Você não vai querer, né? Ou o contrário, né? Você precisar fazer uma cirurgia com o médico que nunca estudou uma linha, mas ele ficou vendo todo mundo fazer, aí eu falei, acho que eu já entendi como é que faz, na prática eu sei fazer. Você iria nesse médico também? Não. Por que você quer viver desse jeito, então? Você não faz isso no seu trabalho. Você não faz isso nas suas coisas do dia a dia. Por que aqui você quer viver uma vida cristã pela metade? Ou sem conhecimento, ou sem uma vida prática. Vida cristã espera. Por isso que, assim, espera-se isso de nós. Às vezes você vai olhar para a sua vida e falar assim, por que será que é tão fraca a minha vida cristã? Por que será que eu caminho e caio? Por que será que nunca dá certo? Às vezes é isso, irmão. Às vezes você tem estudado muito e praticado pouco. Às vezes você tem querido praticar muito e não tem estudado quase. Falta equilíbrio. Danilo, quem tem equilíbrio aí? Me aponta. Eu teria muita dificuldade em dizer. Eu tenho dificuldade nisso também. E eu acho que todos nós vamos ter. Mas essa vai ser nossa eterna luta até o dia que o Senhor voltar ou Ele nos chamar. Só que o nosso chamado não é para ser perfeito. O nosso chamado é para ser encontrado em Cristo. Se a gente estiver em Cristo, a gente vai ser encontrado o quê? Nessa luta. Lembra lá do começo? Colocando o nosso esforço, a nossa diligência na busca daquilo que Cristo pediu para que nós fizéssemos. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Mas o que de bom na vida não dá trabalho? Me fala uma coisa. A única coisa que não dá trabalho para nós é a graça. A fé que Ele nos dá. Mas do resto, irmãos, na hora que você acorda, para se levantar da cama, já pensa duas vezes, né? Puxa, está tão quentinho hoje. É assim mesmo, a vida nossa é assim. O irmão Green vai dizer, Pedro estava confiante de que o Deus que se revelou em Jesus era o Deus da verdade. Conhecimento tem a ver com verdade. Se você lê muita mentira, não significa nada. Esse conhecimento seu, ele não serve para nada. O conhecimento, portanto, nunca poderia prejudicar o cristão. Os gnósticos diziam, para com essa leitura, vem comigo, segue a mim. Eu sei, mas é só quando você tiver determinado grau, aí eu vou incluir você aqui. Espera um pouco. O conhecimento não prejudica o cristão. Pedro não toleraria aquele tipo de fé que se esquiva, que se afasta ou que foge da investigação com medo de que o conhecimento resultante pudesse ser destrutivo. A confiança não tem nada a ver com obscurantismo. Não estudem, irmãos. Não estudem, porque o estudo pode afastar vocês daquilo que eu falo. Sempre fujam de lugares que falam esse tipo de coisa. A palavra de Deus, a gente não tem medo. Pode estudar, leia. Quanto mais você estudar, com certeza mais você vai conhecer a Deus. A gente não precisa ter medo de você estudar a palavra de Deus. A gente tem que ter receio, isso sim, do orgulho. Existem pessoas orgulhosas, que elas leem e elas só aceitam aquilo que elas entendem. E aí você tem 2000 anos de igreja dizendo que é assim, e ele fala, não, eu acho que é assim e pronto, acabou.
aí é uma questão a ser tratada, é uma questão a ser considerada. Mas o excesso de conhecimento da palavra mesmo, com humildade e respeito pelo que a palavra é, isso não vai fazer mal, não. Olha o que ele diz aqui. A cura para o falso conhecimento não é menos conhecimento, e sim mais conhecimento. Leia, estude bons livros, a palavra de Deus, de maneira humilde, ouvindo os mais velhos, ouvindo aquelas pessoas que já estão na caminhada mais tempo. Muito comum, gente recém-convertida chega, eu estou lendo aqui por conta e eu entendi que é assim. Então, querido, entendi, muito bom, tá? Mas assim, você consegue entender que essa palavra aqui, nesse contexto, não se aplica assim? Então, eu já cheguei nessa conclusão sozinho. Então, tá bom. Você vai ter que bater cabeça, como toda criança bate cabeça quando é pequenininha. A gente fala, não faz isso, ela pega e faz. Não é assim? Filho adolescente, filho criancinha pequena, eles vão ter que bater a cabeça um pouco. Mas quanto mais estudar, mais conhecer, mais vai perceber isso. Certo? Virtude. Conhecimento. Próximo, o que mais vai ser acrescentado à minha vida? O domínio próprio. Ao conhecimento é acrescido o domínio próprio. Essa palavra domínio próprio, também chamada, dependendo da versão que você tem, de temperança, significa basicamente um tipo de autocontrole. Autocontrole, domínio próprio. Eu conseguir dominar as minhas vontades, as minhas paixões. É interessante porque lá em Gálatas a gente tem uma relação lá dos frutos do Espírito. Domínio próprio está lá. Sabe o que isso significa? Domínio próprio não é um fruto do Danilo, é um fruto do Espírito. Quem que dá domínio próprio para nós? É o Senhor. E aí, assim, basta... Bom, eu vou falar por mim. A minha experiência, a minha luta com domínio próprio é um constante derrota. Assim. Se eu não volto para o Senhor, eu tenho que clamar, às vezes, por coisas mínimas. Porque é muito difícil. As paixões do meu coração, é Romanos 7, que é a minha interpretação, estão ali querendo, quero isso, quero aquilo, quero isso. Danilo, você sabe que você não pode, mas eu queria tanto, e eu tenho luta. E eu vou para o Senhor, e eu tenho que buscar domínio próprio, para fazer coisas muitas vezes que eu não gosto, ou que eu não quero, ou que eu não gostaria de fazer. Mas isso é o Senhor, são os frutos, é mais um dos frutos do Espírito. O autocontrole é a submissão ao controle de Cristo que habita em nós. A submissão é, para o cristão, o autocontrole é a submissão ao controle de Cristo que habita em nós. Então, quando eu não consigo, eu olho para o Senhor que está dentro de mim e falo, Senhor, me capacita, por favor. Eu não consigo, mas faz isso por mim. E esse autocontrole deve se manifestar onde? Todas as áreas práticas da minha vida. Na forma como eu bebo, na forma como eu como, na forma como eu trabalho, na forma como eu me exercito, na forma como eu descanso. Então, talvez para muitos de vocês vão falar assim, então eu preciso me exercitar? Se você não se exercita, sim. Mas se você se exercita demais, talvez você vai ter que parar um pouco. Às vezes você está sendo exagerado também. Porque o autocontrole ele pode ser dos dois lados. Uma pessoa que trabalha demais, muito, né, ela pode ter que parar de trabalhar, ou trabalhar menos. Uma pessoa preguiçosa, tem lugar? Não, a preguiça está errada também. E a pessoa que não dorme, não descansa nunca, ela precisa fazer o quê? Descansar. E a pessoa que descansa demais, o que ela precisa fazer? Desperta, preguiçoso, vai trabalhar, vai ter com a formiga. Então, o que eu faço? Equilíbrio, autocontrole, domínio próprio. Quem que é o exemplo do domínio próprio para a gente? O Senhor. O Senhor, ele dormia? Dormia. Ele acordava? Acordava. Né? O Senhor, ele parava tudo para orar eventualmente? Parava. Mas tinha hora que ele levantava e ia lá e fazia o que tinha que fazer. O Senhor, ele era amoroso e cuidadoso? Sempre. Mas tinha hora que ele precisava ser duro. Ele ia lá e era duro. Equilíbrio. Como saber a hora certa? Caminhando com o Senhor. Às vezes a gente erra muito nesse processo, mas isso é a realidade. Uma pessoa, a minha esposa, ela gostou muito dessa frase, porque ela acha que agora, como eu preguei aqui de púlpito essa frase, ela falou que agora eu vou emagrecer, vou fazer exercício certinho toda semana, né, amor? Ela falou, vamos ver. Uma pessoa que vive uma vida sem domínio próprio não está refletindo a Cristo. Uma pessoa que vive uma vida sem domínio próprio não está refletindo a Cristo. Domínio próprio é uma característica do Senhor, é um fruto do Espírito que nós somos chamados a adicionar à nossa fé para viver uma vida que agrada a Deus. Às vezes é muito fácil. Não, eu estudo muito, mas eu como super mal.
Então você não está tendo domínio próprio. E uma coisa não anula a outra. Não é dado para você essa opinião. É como se eu chegasse, o policial fosse lá prender um assassino, e o assassino fala, não me prenda, por favor, eu matei, mas eu nunca roubei. Que bom que você nunca roubou, isso é muito bom, mas você é um homicida. Então, o fato de você estar obedecendo numa coisa não te dá o direito de pecar na outra. Então, a gente precisa muito cuidar. E lembra, ele está falando domínio próprio dentro daquele contexto. Os gnósticos diziam, me siga, veja o meu conhecimento que eu tenho para te dar, e você não vai precisar mais ficar correndo atrás dessa vida aí que todo mundo fala, que tem que ser obediente, obedecer, ficar com a esposa. Não, me siga que eu te ensino as coisas. O Green vai dizer, mais uma vez, Pedro usa uma palavra que deve ter atingido os falsos mestres como um golpe de chicote. Os falsos mestres alegavam que o conhecimento os liberava da necessidade de autocontrole. Se você fosse alguém que estivesse lá no nível máximo do gnosticismo, você podia fazer o que você quisesse, sair com a mulher que você quisesse, com o homem que você quisesse, você podia comer o que quisesse, você podia ter uma vida plena. Porque o seu corpo ele já estava tão absorvido aqui por esse mundo caído que a sua alma estava se libertando. Você pode fazer o que você quiser. Pedro ele vem, não existe isso não. Domínio próprio. Pedro enfatizou que o verdadeiro conhecimento, a leitura correta das Escrituras, vai levar ao autocontrole. Qualquer sistema religioso, presta atenção nisso, que divorcia, que separa a religião da ética, a fé da vida prática, é fundamentalmente herético. Se você estiver em um lugar que fala, não, pode fazer, isso aí você é salvo, nossa, isso aí já passou essa fase aí de ficar obedecendo. Lógico, ninguém está falando aqui obediência para salvação. Para salvação é crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, não há dúvida disso. Mas uma pessoa que diz crer no Senhor e que não vive uma vida que agrada ao Senhor, essa pessoa ela não sabe o que é cristianismo. Então, que fique muito claro isso. Nós não obedecemos à lei, nós não somos mais escravos da lei. Romanos vai nos ensinar isso, nós não somos mais escravos da lei. Mas a lei, ela é ruim ou boa? Ela é boa. E ela nos dá a direção para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nós agradamos a Deus fazendo isso. O irmão Hernandes vai dizer, o misticismo dos falsos mestres desaguava em dois extremos perigosos. O ascetismo, lembra que a gente falou? O asceta, eu vou ficar 3 dias sem comer, eu vou passar frio, eu vou morar no alto de uma casa lá, olhando para o céu, com as mãos levantadas, não sei lá o quê. É o asceta, né? Que é aquela pessoa que quer sofrer. E o licencioso, o que é o licencioso? Pode fazer o que você quiser. Pode fazer, pode sair com a menina, pode comer, pode beber, pode usar droga, pode fazer o que você quiser. São os dois extremos. Ambos são nocivos e incompatíveis com a vida cristã. O cristão não é nem o eremita e nem o depravado. Então, uma coisa ou outra, ambos a gente está indo para um caminho que não é o caminho do Senhor. Mais um ponto. Ao domínio próprio, nós acrescentamos o quê? A perseverança. O que é a perseverança? A perseverança é a disposição, preste atenção, eu vou ler aqui, a disposição mental que não é abalada pela dificuldade e pela aflição e que pode resistir a 2 atuações satânicas. A oposição do mundo que vem do lado de fora e a sedução da carne que vem do lado de dentro. Assim, Danilo, qual que é a diferença de perseverança e de paciência, simplesmente? A paciência é boa também. Mas tem muita gente, por exemplo, se você pega... Agora está sempre agora a internet, as ondas vêm muito rápido, né? Assim, vem o hypezinho bem rápido e logo passa. Esses tempos atrás eu comecei a ver um monte de lugar, gente falando de estoicismo. Um monte de coach estoico. O que é o estoicismo? O estoicismo era uma corrente filosófica lá, grega, muito antiga. Já existia na época do Senhor, que na época da Bíblia estava sendo escrita. Paulo vai citar, Atos vai citar os estoicos. O que os estoicos diziam? Que você tem que ter uma atitude impassível diante da vida. Caiu um meteoro na minha casa. Ok, caiu um meteoro na minha casa. Vamos prosseguir. Agora morreu um filho meu. Morreu um filho meu. Preciso lidar com essa situação. Impassividade. A Bíblia não fala desse tipo de impassividade. A perseverança não tem a ver com isso. A perseverança tem a ver com
uma visão minha clara daquele mal que aconteceu para mim, ou que está acontecendo para mim. Esse mal ele pode ser externo, como uma situação que eu não tenho controle, uma doença, um problema financeiro, um luto, ou pode ser interno, as minhas lutas internas. E muitas dessas situações, vocês sabem tão bem quanto eu, que a gente não tem como controlar. Algumas você pode controlar, mas outras não. Seu filho ficou doente, o que você pode fazer? Pode levar ao médico, você pode fazer muitas... Mas assim, você não tem como ir lá e resolver. Você perdeu um ente querido, você tem como ressuscitá-lo? A perseverança tem a ver com eu não fugir disso. O estoico talvez fugiria. Não, vamos pensar outra coisa, esquece. Mas eu me relacionar com essa verdade, processar essa verdade, chorar por essa verdade, tratar essa verdade diante do Senhor e prosseguir exultando nele. E saber, não fingir que não aconteceu. Não fingir que eu não fui atacado. Não fingir que eu não fui machucado. Não fingir que eu não estou sofrendo porque eu perdi uma pessoa que eu amava. Mas sofrer por isso e saber que, Senhor, o Senhor está no controle. Eu sei que um dia essa dor vai passar, mas se não passar também o Senhor vai estar no controle do mesmo jeito. E eu posso exultar em Ti mesmo em meio à dor. A Bíblia não ensina você a não chorar. A Bíblia ensina você a chorar com os que choram. O nosso Senhor Jesus Cristo chorou diante da morte de um amigo próximo dele. Mas a Bíblia não me ensina a me desesperar no meio da dor e da tristeza. Então eu posso chorar diante de uma tribulação extrema. Eu posso sofrer com aquilo, mas sem rejeitar o meu Senhor. A gente cantou aqui uma música hoje que fazia referência a Jó. Lembra que a mulher de Jó falava? Amaldiçoa o teu Deus e morre logo. Não, não é isso. A gente chora, a gente se entristece, a gente sofre com aquela dor, mas ao mesmo tempo, do outro lado aqui, confiante eu estou de que o Senhor está no controle de tudo. Isso é fácil, irmãos? Mais uma vez, é claro que não, mas isso é um reflexo de Cristo sendo formado em nós. A gente não foge. Não é fugir do problema, não é fingir que isso não aconteceu. Isso é alienação. Não aconteceu. Já conversou com gente assim? O cara caiu, ele, não sei, não está acontecendo nada. Não, isso aí, uma hora vai estourar na tua cara. Eu já fui uma vez, uma pessoa muito próxima, num velório, e a pessoa, assim, tinha um ótimo relacionamento com o pai faleceu, e a pessoa, você ia conversar com a pessoa, parecia que nada tinha acontecido. Conversa sobre aquilo, conversa sobre aquilo. E aí você fica olhando e fala, nossa, isso não vai dar certo. E nunca dá. Uma outra hora aquilo vai aparecer, aquilo vai extravasar. Aquela pessoa vai perceber que ela estava só fugindo. Então a gente precisa lidar com essas questões e tratar essas questões diante de Deus e entender que a perseverança é permanecer no Senhor firme mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, sabendo que uma hora vai diminuir, mas sabendo que em meio a todo esse processo, o Senhor está no controle. É por isso que a perseverança ela é tão... Eu não pus os textos aqui, né? Mas se você depois ler, você vai ver em Romanos capítulo 5, verso 4, que a perseverança ela vai trazer o quê? Experiência e esperança. A perseverança ela produz frutos. Ela vai trazer experiência e esperança. Lá em Tiago vai nos dizer que a esperança ela nos faz perfeitos e íntegros. Agora, tem como a gente ser feito experiente, cheios de esperança, perfeitos e íntegros, sem passar por dor? É muito difícil, né? E aqui eu não falo nem da dor física ou da dor da tristeza, mas o sofrimento mesmo. Quem aqui estudou? Foi fácil estudar? Estudar para a prova, acordar cedo, ir dormir tarde, fazer sofrimento. Mas você termina o curso seu com um diploma de que você está apto para fazer determinada coisa. Não é assim que funciona? O sofrimento faz parte do crescimento. A gente até quando está crescendo fisicamente, filho adolescente, você começa, estou cheio de dor à noite, aí você vai falar com o médico, é a dor do crescimento, eles estão crescendo, às vezes tem algumas dores musculares, ósseas e tal. Faz parte. O crescimento faz parte, irmãos. Meus queridos, eu tinha preparado mais coisa, mas eu vou parar aqui. Eu não quero correr, tá? A gente não tem pressa também, né? Até o senhor voltar, a hora que ele quiser, aí a gente vai estar fazendo isso. Então eu paro hoje aqui
na perseverança. E o próximo dia que eu voltar a pregar para vocês, a gente vai continuar na piedade.